Correção dos exercícios do dia 6, que envolvem as propriedades da radiciação. O primeiro exercício ele pede: calcule ou simplifique. Às vezes a nossa raiz ela tem um resultado exato e às vezes não. No caso aqui de 196, ela tem um resultado exato. Eu sei que a raiz quadrada de 196 é igual a 14. Nossa, professora, mas se eu olhar um número desse, eu não vou lembrar que é igual a 14. É bom vocês saberem os quadrados perfeitos até 20, mais ou menos. Até 10 a gente já sabe de cor, que é 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, até 10 vezes 10. Mas, se você conseguir memorizar um pouco mais, até 15, vai, é bom, porque aparecem muitos números deste tamanho, vamos dizer assim, né? Porque 14 vezes 14 vai dar 196. Mas se você não lembrar, a gente precisa fatorar em números primos para verificar quanto que é. Então vamos fazer aqui, ó, no cantinho. 196. Vamos fatorar, é como se fôssemos tirar um MMC de um número só, né? Então, números primos começa no 2. 196 dividido por 2 vai dar 98. 98 dividido por 2 vai dar 49. 49 não é divisível por 2, nem por 3, nem por 4. Vai ser divisível agora por 7. 49 dividido por 7 vai dar 7. E 7 é primo, só é divisível por ele mesmo, que vai dar 1. Raiz quadrada, a gente agrupa de 2 em 2. Quando a gente for fatorar em números primos, o agrupamento aqui vai depender do índice. Raiz quadrada, a gente tem como índice um número 2, mas ele não precisa ficar aparente, porque por padrão, toda raiz quadrada tem o número 2 como índice. Se for maior do que 2, aí a gente precisa determinar, como aqui, ó, raiz quinta e raiz sexta, né? Então, se é raiz quadrada, o índice é 2, eu vou agrupar de 2 em 2 e eu vou conseguir tirar da raiz. 2 vezes 2, 4, e 7 vezes 7, 49. Então, isso daqui, deixa eu voltar aqui, é a mesma coisa de eu escrever raiz quadrada de 4 vezes 49. Raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 49 é 7. Tirei os dois da raiz e 2 vezes 7 é igual a 14. Então, ou a gente memoriza até 15 mais ou menos, ou a gente sempre vai ter que fatorar. A mesma coisa é o 256. 256, raiz quadrada de 256 é igual a 16, mas 256 fatorado em números primos, eu vou ter dividido por 2 é 128, dividido por 2 vai dar 64. Dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2 vai dar 2. Dividido por 2 vai dar 1. E agora eu vou agrupando aqui, ó, de 2 em 2. 1, 2, 3, 4. E nesse caso, o agrupamento eu ainda posso agrupar de 2 em 2, ó. Vai dar 4 vezes 4, 16. Então, eu posso escrever 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que é o do meu agrupamento, ou eu posso escrever 16 vezes 16. Das duas maneiras, eu vou conseguir tirar de fora da raiz. E daqui, ó, eu já consigo enxergar que o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 256 é 16. Não preciso nem escrever aqui, mas eu posso colocar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Item C.
raiz quinta de menos 32. Aí a gente lembra, não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos reais. Se o índice for par. Se o índice for ímpar, eu tenho um número que multiplicado por ele mesmo dá negativo. Nesse caso aqui, se eu for fatorar, vou fatorar aqui 32. 32 vai dar 2, 16, 2, 8. Aqui, ó, eu nem vou fazer, ó. É daqui para baixo, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Só que não é o positivo, é o negativo dele. Menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, menos 2, menos 2. Menos 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes dá menos 32, porque vai cair na regra de sinal aqui, ó. Negativo com negativo dá positivo, então vai dar 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 2, menos 16. E menos 16 vezes menos 2 é igual a menos 32. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar menos 32? É o menos 2. Então, aqui a gente tem que a raiz quinta de menos 32 é igual a menos 2. Mesmo caso não acontece aqui com 64. Se eu tivesse menos 64 elevado aqui, elevado não, né? A raiz sexta de menos 64 não existe. Por quê? Eu teria que verificar qual é o número que multiplicado por ele mesmo 6 vezes daria um número negativo. Então, ó, isso aqui a gente não tem. Raiz sexta de menos 64. Isso daqui não existe. Porque não existe um número que multiplicado por ele mesmo 6 vezes vai dar um número negativo. Lembra? Se eu tiver aqui menos 2 elevado à sexta, expoente par, o resultado fatalmente é positivo. Olha aqui, se eu colocar mais um menos 2 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar mais um menos 2 aqui, vai ficar menos 32 vezes menos 2, menos e menos dá positivo, ok? Então, para eu ter um resultado aqui, o meu índice ele tem que ser negativo. Aqui, como o meu índice é positivo, eu sei que o resultado que nós vamos ter é 2. Porque 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes é igual a 64. Continuemos aqui. Quando nós temos uma raiz dentro de outra raiz, a gente começa a resolver de dentro para fora. Então, aqui, ó, raiz de 9 vai dar 3, 3 mais 13, isso daqui vai dar 16, raiz de 16 vai dar 4, mais 21 vai dar 25, raiz de 25 vai dar 5, mais 31 a gente vai ter 36. No final é raiz quadrada de 36. Então vamos resolver. Raiz de 31 mais raiz de 21 mais raiz de 13 mais 3. 3 vezes 3, 9. Continuemos. Nós vamos ter agora 31 mais raiz de 21 mais 13 mais 3, 16. Raiz quadrada de 16 vai dar 4. Raiz de 31 mais... Aí aqui a gente tem 21 mais 4, 25. Raiz de 25 é igual a 5.
Essa ficou grande. Então, aqui vai dar raiz de 36, implica na raiz de 36, que é igual a 6. 6 vezes 6, 36. Agora, aqui nós temos frações com raízes. E olhando aqui, ó, o meu numerador é raiz de 243, não é uma raiz exata. Por quê? Eu sei que 15 vezes 15 é igual a 225. E 16 vezes 16 é igual a 256. 243 está entre 15 e 16. Então, a gente precisa simplificar essa raiz para a gente conseguir tirar o que puder de dentro dela. Então, como que a gente simplifica? A primeira coisa que a gente vai fazer é fatorar em números primos. Então, eu posso, num cantinho aí, 243, fatorar. Então, 243 não dá para dividir por 2, eu vou dividir por 3, e aí eu já sei que dá 81. Esse 81 eu tenho aqui embaixo, ó, raiz de 81. Então, eu poderia parar aqui e escrever como 3 vezes raiz de 81, que é 9. Porque aqui vai dar o quê? 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 dividido por 3 vai dar 9. Dividido por 3 vai dar 3. Dividido por 3 vai dar 1. Raiz quadrada, ó, de 2 em 2, 9. 9 vezes 3. Então, eu tenho 9 vezes 9 vezes 3. Que se 9 vezes 9 é 81, né? Então, eu poderia parar ali já, mas eu vou colocar aqui, ó, 9 vezes 9, 81. 81 vezes raiz de 3, dividido por raiz de 81. Aqui, o que a gente pode fazer? Raiz de 81 dividido por raiz de 81, a gente corta. O que sobrou? Raiz de 3. Ponto. Esse é o resultado da nossa fração. O que eu poderia ter feito também? Eu poderia ter feito assim. Raiz quadrada de 9. De 9 vezes 9 vezes 3. Com raiz de 81. Isso daqui vai dar 3. Raiz de 9, 3. Raiz de 9, 3. Raiz de 3, mantém. Aqui. E raiz de 9. 3 vezes 3, 9. Raiz de 3 dividido por 9. Agora eu simplifico aqui, ó. Só ia deixar a simplificação para mais tarde, né? Então, dessas duas maneiras aqui estão corretas, sem problemas. Aqui, raiz de 12, não temos raiz exata. Raiz de 6 também não temos raiz exata. E embaixo a gente tem raiz de 2, que também não é exata. Eu preciso verificar se eu consigo transformar aqui em cima e de alguma maneira uma raiz de 2 aqui embaixo para já simplificar, né? Então, o que eu posso fazer? Eu sei que a raiz de 6, eu posso desmembrar ela em 2 vezes 3. Se eu desmembrar ela em 2 vezes 3, eu já tenho uma raiz de 2 para poder quebrar aqui. Raiz de 12, eu posso desmembrar em 6 vezes 2, e aí eu já tenho para eliminar o 6 aqui. Eu posso colocar também 4 vezes 3. Então, depende do que a gente vai ter aqui, tá? A gente pode escolher o que fazer. Então, eu vou escolher desmembrar o 12. Então, raiz de 6 vezes 2 vezes raiz de 6 dividido por raiz de 2. Isso aqui, pela propriedade, eu posso separar em raiz de 6 vezes raiz de 2 vezes raiz de 6, dividido por raiz de 2. Se é tudo multiplicação em cima e embaixo, a gente pode simplificar. Então, raiz de 2 dividido por raiz de 2 vai dar 1. Raiz de 6 vezes raiz de 6, eu corto a raiz e mantenho o 6. Ou vai virar o quê? 6 vezes 6, 36.
Raiz de 36 é igual a 6. Então, esse aqui é o nosso resultado. O próximo são raízes exatas. Raiz de 49 vai dar 7 e raiz de 81 vai dar 9. Eu posso deixar o meu resultado aqui, sem problemas nenhum, ou aproximar num decimal. Só que 7 dividido por 9, a gente vai ter uma dízima periódica. Ou eu represento assim, aproximadamente 0,77, ou eu represento é igual a 0,7 e a barra em cima, porque é uma dízima periódica. Aqui é o número 7 repetido infinitamente. Então, eu não posso colocar igual, né? Eu vou colocar aproximadamente 0,77. Ou é igual a 0,7 e eu indico que esse 7 é uma dízima periódica. Letra I. É o mesmo caso que a gente tem aqui da G. A gente precisa simplificar isso daqui ao máximo. Por quê? A raiz que eu tenho no denominador, ela é exata, vai dar 2. Mas as raízes do numerador, não conseguimos deixá-la exata. Mas eu sei que o 10 eu posso desmembrar como raiz quadrada de 5 vezes 2. Aí, olha só, eu vou juntar com essa raiz de 5 e com essa raiz de 2. Então, isso aqui, ó, eu posso escrever raiz de 5 vezes raiz de 5 vezes 2 vezes raiz de 2. Tudo isso dividido por 2. Raiz de 4 vai dar 2. É igual, posso separar isso aqui agora. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Tudo isso dividido por 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5, eu corto a raiz e mantenho o 5. Ou é a mesma coisa que raiz de 25, que vai dar 5, vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, eu corto a raiz e mantenho o 2. Tudo isso dividido por 2. 5 vezes 2 vai dar 10, dividido por 2, 5. Ou eu simplesmente simplifico aqui e sobrou o 5 para mim. Então, vocês podem ver que trabalhar com raízes não é um bicho de 7 cabeças. Se nós soubermos as propriedades das raízes, o que podemos fazer com elas, fica muito mais simples a gente simplificar uma conta, uma equação, uma expressão, seja lá o que aparecer para nós. Espero que você tenha acertado e se você errou alguma, corrija e não esqueça mais. Até a próxima lista!